Oi, gente, 8 de abril de 2024 e não é pouca coisa que a gente tem para conversar, para construir conhecimento e cidadania juntos aqui no nosso encontro marcado pelo canal do Aprova. Você sabe que o nosso conteúdo é sempre feito com muito carinho, respeito e dedicação, com links aí para que você possa acessar mais referências a respeito, fazer seu filtro, observar possibilidades de argumentação. E olha, o que é mais interessante, pessoal, que a gente possa manter o diálogo aberto, né? E que a gente possa concordar ou discordar sempre com muita elegância, maturidade e civilidade. Bom, dito isso, pessoal, olha, nós estamos aí com 6 meses, infelizmente, dessa escalada radical de conflito no Oriente Médio, da guerra entre Israel e Hamas, completados esses 6 meses no domingo, ontem, dia 7 de abril. Há notícias, há referências relacionadas a pedido de cessar-fogo, há referências relacionadas à retirada de tropas de certos locais na faixa de Gaza, mas ainda, gente, há muita desumanização de que a gente tem notícias todas as semanas, infelizmente. E esse processo todo de paz social ou de paz sem temor está ameaçado, e não só neste momento ameaçado, como está violado totalmente. Bom, e por aqui, pessoal, nós temos aí para tratar, olha, primeiro de tudo, agradecer pelo tempo, né, que pudemos compartilhar com o Ziraldo. Vamos fazer referência a ele, que tanto contribuiu para tanto entendimento, tanta formação de leitores no nosso país, vamos dizer assim, no século XX, ainda século XXI aqui conosco, viu? Vamos falar da posse de Ailton Krenak na ABL e o que isso marca, que características e o que a gente deve não deixar passar e estudar a respeito do tema. Vamos falar de racismo e cotas raciais ainda uma vez. E vamos falar também de foro privilegiado. Gente querida, é muito assunto, é muita coisa. Bom, vamos juntos construindo essa teia, essas correlações então. Primeiro de tudo, vou te fazer uma pergunta que tem a ver com uma afirmação célebre do Ziraldo. Vou te fazer a pergunta e você reflete a respeito, a gente constrói juntos. Olha só, você acha que ler é mais importante do que estudar? Pois é, o Ziraldo tinha essa afirmação célebre de que ele dizia que ler é mais importante do que estudar. E a gente precisa entender uma interpretação, uma afirmação como essa, gente, em diversas camadas, fazendo aí ponto a ponto, entendendo assim, olha, o que ele quer dizer sobre ler em relação a estudar, né? Quando a gente entende esse estudar como apenas e tão somente reprisar conhecimento sobre o que já foi construído, de fato, gente, a leitura vai longe, vai anos-luz do que se possa consolidar. Agora, quando a gente entende o emparelhamento de que ler bem é também um ponto de partida ou está em paralelo com estudar, aí a gente pode associar as duas coisas. E o Ziraldo, como essa referência, essa peça única, gente, na literatura brasileira e na literatura infanto-juvenil brasileira, ajudou a formar tantos e tantas leitoras e leitores no Brasil. E ainda deve formar, porque o seu legado permanece. Ele é um clássico com o seu Menino Maluquinho, e a gente precisa, de fato, agradecer por ter passado esse tempo com uma mente tão criativa e tão generosa quanto o Ziraldo. Depois, quero fazer referência contigo à posse na última semana na ABL, na Academia Brasileira de Letras, de Ailton Krenak, o primeiro indígena, pasmemos nós, a ser empossado na ABL. Quer dizer, por que isso é fruto, ou por que isso pode gerar algum estranhamento? Porque, gente, se a gente observa aí a linha histórica, né, a gente vai dizer, puxa vida, se os índios estavam aqui antes de chegarem os imigrantes, antes de chegarem os portugueses, os descobridores, os colonizadores, depois os imigrantes, diz, como é que é isso, hein? Que características a gente tem que são segregacionistas? E não dá para não perceber isso. Agora,
quero aproveitar então essa visibilidade dada pela posse, gente, do primeiro indígena na ABL no Brasil, para fazer referência mais uma vez. Não é a primeira vez que eu falo dele por aqui e que eu falo desse livro tão importante para a gente entender determinadas mudanças de comportamento necessárias no nosso tempo, que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E já no título, né, gente, tem uma questão muito importante aí, que não é assim, ideias para impedir o fim do mundo. Ele usa um verbo bem significativo, é adiar, postergar, deixar para depois, mas não que não vai acontecer. E nesse livro, pessoal, ele traz muito dessa ambivalência ou dessa dicotomia de tratamento em relação à natureza, que ele diria que os colonizadores, né, as pessoas que são, vamos dizer assim, exploradoras da natureza fazem, e quem de fato se respeita a natureza, entende a natureza como algo único e como algo que pode simbolizar uma entidade, não um recurso. Inclusive, olha que interessante colocar em questão aí, quando ele diz que a água não é um recurso, é uma entidade. Então isso já mostra, pessoal, o tipo de visão que se consolida em relação àquilo que nós temos à disposição na natureza. Ideias para Adiar o Fim do Mundo é uma excelente fonte de pesquisa, de estudo, para a gente perceber essas necessidades de mudança de comportamento individuais e coletivas em tempos de mudanças climáticas no mundo, gente. Então, vamos aproveitar essa referência da posse do Krenak na ABL para dar essa dica mais uma vez de leitura. Depois, pessoal, mais uma vez ainda, e acredito que não será a última, vamos tratar aqui de política de cotas, de racismo, aproveitando infelizmente uma teia de acontecimentos, né? Já há alguns dias aí o Vini Júnior chorou numa entrevista no amistoso da seleção brasileira, lá na Espanha, onde ele tem sofrido sistematicamente ataques racistas muito agressivos e assim, onde principalmente, né, pessoal, ao que se percebe, parece que as leis são bastante brandas, ou se as leis forem severas, parece que a aplicação delas deixa muito a desejar nesse sentido quando se trata de crimes de racismo ou injúria racial. Bem, falando disso, pessoal, quero fazer um aporte aí, um caminho um pouco mais complexo com vocês e formular justamente essa discussão. Já no último fim de semana, e eu estou deixando o link para você, houve a divulgação aí de uma pesquisa que mostra que o apoio da população brasileira é massivo em relação à lei de cotas. No entanto, então vamos fazer as ressalvas e vamos observar os números. O apoio, gente, é de 83%, a lei de cotas. No entanto, quando se faz cortes transversais pensando em escola pública e raça, essa combinação fora de escola pública, só por raça, não satisfaz metade da população, pouco mais de metade em algumas faixas etárias. Há recortes também por faixa etária dados aí nessa pesquisa. Então, quer dizer, mais de 10 anos depois da implantação, gente, e da declaração de constitucionalidade dessa lei, houve uma ideia de revisão já prevista pela própria lei de 10 em 10 anos, e a gente já fez referência aqui em programas anteriores a essa revisão e como ela foi pautada. E nesse momento existe essa consulta divulgada, então, em relação à população. Aí a gente pode cruzar, pessoal, com mais uma situação que eu também estou deixando para você aprofundar e capturar os detalhes aí, mas de um estudante da USP, agora sim a gente pode dizer estudante da USP, porque a justiça determinou que a universidade tinha até 72 horas para integrar este estudante ao seu corpo discente, ou seja, para lhe conceder a matrícula. Esse estudante havia se autodeclarado pardo, candidato a uma vaga de medicina pelo Provão Paulista, que é uma das vias de acesso à universidade, e teve a sua matrícula negada porque a comissão de heteroidentificação plenamente constituída na universidade,
o declarou, o considerou não pardo. E aí ele entrou na justiça, a justiça lhe concedeu esse direito. Eu quero aproveitar, isso aparece aí no link, você pode ficar à vontade para procurar mais informações, para chamar a atenção também que, olha só, as universidades, gente, têm autonomia para constituir as suas comissões que avaliam as autodeclarações dos candidatos por raça, né, que se dizem pretos ou pardos. E aí a gente tem várias sistematizações. Por exemplo, na USP, essa autodeclaração é feita online e os documentos são encaminhados online. A universidade defende essa continuidade porque diz, olha, aí a gente não prejudica quem não mora em São Paulo, quem é candidato de fora. Agora, a justiça se embasou nisso também para conceder essa matrícula ao estudante, dizendo assim, olha, se fosse presencial, seria muito mais perceptível ou seria muito, vamos dizer assim, muito mais fácil de identificar, de fato, se as autodeclarações são coerentes. Né? Pensar em enviar vídeo ou foto, iluminação faz toda a diferença, né, pessoal? E diz assim, olha, presencialmente, então existe essa orientação, inclusive, mas, de novo, olha, as universidades têm autonomia para fazê-lo. Então, existe esse trabalho ao longo do tempo, depois da implantação da política de cotas, com a autodeclaração, existe esse trabalho da instituição de comissões nas universidades para avaliar essas autodeclarações. Em alguns lugares presencialmente, em alguns lugares online, como foi o caso dessa situação aí na USP. Então, é importante a gente olhar para esse cenário, pessoal, e cruzar esses dados, por exemplo, quando a gente fala numa mudança aí que já aconteceu, institucional, cultural, social, de 10, 12 anos para cá, desde a declaração da constitucionalidade da política de cotas, mas de um tanto de situações que a gente precisa melhorar ainda, para que a população fique mais esclarecida a respeito e para que haja maior confiabilidade, inclusive, da política adotada ou da sistematização adotada nas universidades, né? Quero conversar contigo ainda sobre foro privilegiado. Também não é a primeira vez que conversamos aqui sobre isso, pessoal, e parece que não será a última. Nesta semana, que começamos hoje, se você não está vendo neste 8 de abril, não tem problema, você vai acompanhando e percebendo as construções posteriores. Pode voltar à pauta no STF uma discussão ou uma proposta feita pelos ministros da Corte de modificação do foro privilegiado. Gente querida, em 2018 é que o próprio STF estabeleceu aí os limites, as características para o foro privilegiado que prevalecem hoje, que estão em vigor hoje, mas a principal alteração, estou deixando o link com outras referências para você, mas a principal alteração, gente, seria, claro, se mantém o fato de o crime em questão ter sido cometido durante o mandato, mas o que se alteraria é que a Corte continuaria julgando, o STF continuaria julgando questões relacionadas à abertura de processos depois do fim do mandato. Hoje, o foro prevê que é apenas até o fim do mandato, esses processos abertos até o fim do mandato é que vão direto para o STF com foro privilegiado de Poder Executivo e Poder Legislativo. A proposta é que isso se amplie. Processos abertos depois do final do mandato seguem para o STF diretamente. Bem, do outro lado, os legisladores estão propondo aí ou estão se articulando para propor uma PEC na direção contrária, em que isso não aconteça. Então, a verificar, pessoal, se entrar na pauta também, a verificar o direcionamento dos votos dos ministros do STF. E eu quero desejar a você excelentes estudos, excelente produtividade, excelente lazer também nesta semana e que a gente se encontre aqui com saúde, com todo foco e determinação na próxima segunda-feira. Um grande abraço, até logo!